Paz do Senhor. Você pode abrir em Efésios 6. Efésios 6, a partir do versículo 10. Quem já achou, diga amém. Assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o da salvação e a espada que é a palavra de Deus. Amém? Você pode fechar seus olhos, coloca a mão no seu coração. Senhor da glória, nós estamos aqui hoje na tua presença, meu Pai. Usa, meu Deus, a mim para que eu possa falar com o teu povo, Deus, para que nós possamos entender qual é a tua vontade, porque para que possamos estar aptos a fazer ela. Então ensina-nos os teus caminhos, para que nós possamos a cada dia mais e mais te agradar. Amém? Quem está feliz nessa noite? Eita, senti firmeza, viu? Essa carta aos Efésios, Paulo ele escreve quando ele está preso. E quando ele está preso, ele olha os soldados e ele vê que os soldados, para lutar com outro soldado no mundo físico, eles usam capacete, eles usam espada, eles usam escudo, usam calçados. E da mesma forma, Paulo começa a analisar aquilo. E ele pensa, se os seres humanos usam armaduras, utensílios para o corpo, para poder combater o inimigo humano, da mesma forma a igreja precisa se revestir da armadura, mas não é a armadura do mundo físico, mas a armadura espiritual, a armadura que vem do alto, a armadura que te dá força e poder para lutar com Satanás. E a primeira armadura que Paulo começa é os cingidos da verdade. A verdade é a primeira defesa da armadura de Deus. A verdade é aquilo que está intimamente ligado a tudo o que é sincero e justo. E por isso Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele sabe que está ligado com a verdade. Pois dentro de Jesus, dentro do seu interior, há justiça. Suas palavras suspiram sinceridade e certezas profundas. E a palavra cingir, fala para o seu irmão, a palavra cingir significa cobrir-se. Mas cobrir-se de quê? De toda a verdade. E qual é essa verdade? Jesus. Então cobrir-se da verdade significa cobrir-se de Jesus. E cobrir-se de Jesus é você ser discípulo, é você ser imitador dele. Jesus não vivia uma vida de mentiras. Então, por que você vive?
Jesus não vivia em engano. Então por que você bebe? Será que você está armado com as armaduras de Deus? Porque a verdade, irmão, é que é muito fácil. A gente abre a Bíblia, coloca na estante, Efésios 6, não lê todo dia, mas praticar, a palavra está lá aberta. Aí a palavra fala, revesti-vos da verdade. Mas cadê a verdade em você? Cadê a verdade a qual você lê e acha que tem, mas que na verdade não tem? É uma vida de mentiras, uma vida de engano. Quem é coberto de Jesus não vive em pecados, porque bem sabemos que o pecado é a porta escancarada para Satanás agir. É 3 coisas: pecado, mentira, engano. As 3 coisas que permitem com que Satanás trabalhe na sua vida. E em João 8:32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto mais você conhece Jesus, mais você fica verdadeiro. E quanto mais você se aproxima de Jesus, mais a verdade se aproxima de você. Lembra o que eu falei no início? Verdade é aquilo que está intimamente ligado a tudo que é justo e sincero. Quando estamos ligados a Jesus, estamos ligados na sua verdade. E quando estamos ligados na sua verdade, nós também somos verdadeiros, porque somos um com Ele, e Ele é um com a gente. Aí a verdade, ela começa a habitar na mente, começa a habitar nas tuas palavras, começa a habitar nas vestes, começa a habitar nas atitudes. Sabe por quê? Porque você está ligado com aquilo que é justo e sincero. Aleluia. E o segundo, ele fala, além de estar cingidos na verdade, vistas também da couraça da justiça. A couraça é uma armadura que é feita de metal ou couro, e ela é colocada sobre o peito e o abdômen para proteger o coração e os outros órgãos vitais. Não lembro o suor. Em Deuteronômio 32:4 diz assim: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, que não comete erros, justo e reto. Ele é. Então a justiça de Deus, ela está ligada a princípios, a preceitos e obediência a esse Deus poderoso. Crente que é revestido da couraça da justiça, não nega seus ideais, não é a favor de roubo, não é a favor de injúrias e nem de calúnias, e seu coração não planeja maldade. Crente que é revestido de justiça odeia as injustiças, não profere maldades contra o seu próximo, por mais que o próximo mereça. Às vezes não dá vontade, né? Sabe aquelas pessoas que falam da nossa vida? Sabe aquelas pessoas que a gente sabe que ela dá vontade de pegar essa pessoa? Não dá. Mas olha o que a palavra ensina. A palavra manda a gente darmos a face, manda a gente orar pelos nossos inimigos, manda a gente perdoar. Nós somos humanos, às vezes dá raiva. As pessoas que falam de você, as pessoas que inventam mentira, as pessoas que fazem algum mal contra você. Mas olha o que Paulo está dizendo. Quer ser justo? Justiça é você perdoar aquele que te fez mal, você dar face àquele que não te julgou, é você abrir mão, é você proteger, é você até mesmo hospitalizar aquela pessoa que um dia tanto falou de ti. Então isso é justiça. E Paulo mesmo diz: a nossa briga não é contra a carne e nem o espírito, mas contra Satanás, o perverso que tem usado tanta gente para afrontar a gente. Que alguém na Bíblia que dá um exemplo de justiça é Davi.
homem segundo o coração de Deus. Saul perseguiu, Saul traiu Davi, Saul tentou matar Davi, e Davi teve várias oportunidades de pagar o mal que Saul estava dando a ele com o mal. Mas o que Davi faz? É pagar o mal de Saul com o bem. Davi teve chance de matar Saul, mas não matou. Davi, ele se encheu de misericórdia por Saul. Davi perdoou Saul. E às vezes é isso que nós estamos precisando, é de perdão. Estamos precisando de justiça. Estamos precisando se reconectar com Deus e com a sua palavra. Deixe teu coração ser tomado pela misericórdia e pela justiça do Deus Todo-Poderoso. E no versículo 15, calçado da paz, Paulo manda estarmos calçados na preparação do evangelho da paz. Em outras palavras, Paulo está dizendo para seguirmos as instruções do evangelho. E o evangelho nos diz, nos ordena que nós devemos permitir que o Espírito Santo nos guie, nos conduza. Paulo e os outros apóstolos sabem muito bem as vantagens que tem de seguir o Espírito Santo. Mas como poderemos ser guiados pelo Espírito Santo se a gente não conhece, não sabe para que ele serve? O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade e ele nos conecta com Deus. Jesus levanta apóstolos, pregadores e mestres através do seu Espírito. E o próprio Deus guia seus filhos através do Espírito. Quando nós lemos a palavra, quem dá o entendimento a nós é o Espírito Santo. Através do nosso Espírito, o Espírito também nos guia. O Espírito é quem habita e fala em nosso espírito. Ele é quem dá a mensagem ao pregador. O Espírito é quem batiza e dá a capacidade de falar em línguas e de executar os dons. O Espírito é quem convence você de aceitar Jesus. E outra forma que o Espírito pode estar guiando a gente é através dos dons, principalmente de profecia. Profecia edifica, exorta e consola. Eu até me lembro uma vez que eu estava no culto, aí tinha um rapaz, ele estava meio triste, isso já faz tempo já, e a mãe dele olhando para ele. Aí quando eu olhei para ela, ela olhou para mim, eu olhei para ele, aí o Espírito Santo falou no meu coração: abraça ele. Eu fui lá, abracei, não entendia, mas abracei. E esse menino, ele começou a chorar, ele se fortificou com Deus, e foi um abraço tão bom, uma paz tão grande. Sabe por quê? Porque é essa sensação de quando você é guiado pelo Espírito. É uma paz interior, é uma satisfação enorme, é uma presença inexplicável, mas é bom e é maravilhoso. E a quinta e última maneira que o Espírito Santo nos guia é através da sabedoria espontânea. Sabe aquela situação que vai dar briga? Sabe aqueles momentos, sabe aquelas perguntas que você não tem resposta e que do nada você consegue resolver sem briga, na paz? Você consegue responder com a sabedoria imensa e você até se pergunta: meu Deus, isso veio de mim? Não, veio do Espírito. É outra forma que o Espírito nos guia nos momentos difíceis, é através da sabedoria espontânea. Mas fala para o seu irmão assim: tem gente que não dá a mínima para o Espírito. Tem gente que não dá credibilidade à atuação do Espírito Santo. Paulo mesmo fala: estejam calçados. Sabe por quê? Porque naquele tempo os soldados irem para uma batalha, eles tinham que estar calçados. Quem estava descalço ficava no meio do caminho, mas quem estava calçado chegava até o ponto. Pode falar, fala assim para o teu irmão: você sem o Espírito não vai muito longe. Você sabe o que fez Pedro, aquele que negou Jesus? Pedro, aquele que falou para Jesus: eu não vou te negar, e negou. O mesmo Pedro
que foi repreendido por Jesus, por não ter uma visão espiritual. Esse mesmo Pedro é o Pedro que vai pregar, e que numa só pregação dele ele vai conseguir salvar 5.000 almas. Então eu te pergunto, o que é que faz um homem que não era nada, que não era ninguém, que não tinha visão espiritual, se tornar um pregador, se tornar um apóstolo, o líder de uma igreja? É o Espírito Santo guiando na vida dele. Você só está sofrendo porque você não está dando ouvido ao que o Espírito Santo está dizendo. O Espírito Santo está falando no teu coração, mas tu não quer dar ouvido. O crescimento, ele vem através do Espírito Santo de Deus. O crescimento espiritual, o crescimento na maturidade, o crescimento em todas as áreas da sua vida, só isso o Espírito Santo consegue fazer. Mas como o Espírito Santo vai atuar na tua vida se você não dá credibilidade? Irmãos, até um certo tempo, Deus usou uma mulher para falar comigo. Ano retrasado, estava no Ceará ainda. Ela falou assim: irmão, Deus possivelmente capacitou você em falar em línguas. Eu nem acreditava em dom de línguas. Sabia que esses mães não acreditavam. Ela falou: irmão, Deus, Ele quer capacitar você para uma grande obra. Deus quer te usar, mas está te faltando algo. E eu, com deboche assim, o que é? Ela falou: crescer no Espírito. Aí eu falei: irmã, eu já leio a palavra. Aí eu, querendo ser o máximo, eu já li a Bíblia toda. Aí ela falou assim: irmão, falastes bem, mas sabe no que tu está pendendo? Eu falei: em quê? Em crescer no poder do Espírito Santo. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E esse é nosso mal. A gente só quer ler, a gente quer estudar a palavra e esquecemos do algo que é tão bom, algo que vai dar aquele empurrão em você, que é o poder do Espírito Santo. Deus, Ele capacita. Deus, Ele dá a capacidade de falar em línguas, a capacidade de profetizar, a capacidade de liderar. Mas é necessário que você esteja sendo guiado por Ele, guiado com o que Ele está colocando e confiando em suas mãos. Tanta gente que o Espírito Santo batizou em língua, mas aí o Espírito Santo falou: o Espírito dele fala. Aí a pessoa: não, porque eu estou com vergonha, não, porque eu não sei, será que isso é verdade? As dúvidas que Satanás coloca no teu coração está impedindo o trabalho do Espírito Santo na tua vida. Os enganos de Satanás está fazendo com que você deixe de crescer na obra de Deus. Tem tanta gente que o Espírito Santo quer usar, tanta gente que o Espírito Santo quer capacitar, mas como é que ele vai trabalhar se você não dá credibilidade ao mundo espiritual? E continuando, Paulo também vai dar ênfase ao escudo da fé. E sabe o que me chama a atenção? É que Paulo fala assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Porque o escudo é instrumento de defesa. E Paulo fala que a defesa é a fé. Por quê? A fé não é a firme convicção das coisas futuras, é a firme convicção de que Jesus salva, é a firme convicção de que Deus está na sua vida. O que Paulo está dizendo é que mesmo que Satanás use pessoas para falar que você não serve a Deus, a sua fé, que está fortalecida num Deus Todo-Poderoso, é capaz de neutralizar as más palavras que Satanás joga contra você. É tão ruim, irmão, quando Satanás usa as pessoas do mundo para fazer algo ruim contra você. É ruim, né? Não é ruim? Agora imagina quando Satanás usa a gente da tua própria casa para te afrontar. E se você não tiver o escudo da fé,
Satanás vai te tragar. Satanás vai entrar na sua casa. E o escudo da fé, ele nos dá força para neutralizar tudo de ruim que vem da parte do diabo. Quando José foi traído pela sua própria família, ele poderia muito bem olhar para Deus e perguntar: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, por que o Senhor está permitindo essas coisas acontecer? Mas José perdoou seus irmãos e acreditou no propósito de Deus. Porque quando Deus tem propósito com você, pode vir o que for, Deus não irá permitir que Satanás te derrube. Amém? E ele continua falando sobre a espada do Espírito. Diferente das outras armaduras, a espada é o único instrumento de ataque. E podemos perceber como os homens usam as escrituras para atacar Satanás e o envergonhar. O próprio Jesus, quando estava sendo tentado por Satanás, libera uma palavra para ele. Aí Satanás chega assim para Jesus: tu está com fome não? Pega esse pão, transforma em pão. Pega essa pedra, transforma em pão. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando o diabo chegar para você e falar: eu vou te matar, fique calmo. Libere uma palavra para Satanás. Como assim liberar uma palavra para Satanás? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. É você profetizar aonde parece que não há solução. E quando ele levantar e falar: eu vou tocar nas tuas finanças, cita o Salmo 37, 25. Já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem seus filhos mendigar o pão. Enquanto Satanás, irmãos, atacava Jó, Jó estava lá liberando a palavra. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você pode ficar de pé? Ministério de louvor. Poderia vir até os pés do altar? Vamos estar poder orando por você. Sai do seu lugar, venha para cá. Os obreiros, eu pedi para os obreiros, as suas mãos santas, vá colocando sobre cada um. Os obreiros, pode colocar a mão já. Irmão, às vezes o que nós precisamos é liberar uma palavra para Satanás. Você pode fazer um ato de fé. Mas a minha casa está uma briga grande, é uma onda de doenças, é cada levante, que parece que às vezes eu vou cair, que parece que às vezes eu não vou ter forças para continuar. Sabe o que é que tu faz? Chega nessa casa, coloca a mão nessa parede e fala: nessa casa ainda tem um Deus que cura. Nessa casa ainda tem um Deus que liberta. Nessa casa ainda tem um Deus que restaura casamento e que restaura a vida. Satanás não vai fazer da minha casa lugar de desânimo nem de desespero.
vida dessas pessoas. Meu Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui como igreja, uma igreja cheia de poder e cheia de fé, te pedindo para repreender toda cilada de Satanás. Estamos aqui, meu Deus, para repreender todo dado maligno, todo dado inflamado de Satanás, meu Deus. Porque nós temos crido, meu Pai, que precisamos nos revestir da tua armadura para que possamos revestir no dia mau. Então nós estamos aqui te orando, Deus. Nos protege do mal, nos ensina a seguir, nos ensina a nos revestir da tua palavra, meu Deus. Senhor da glória, ajuda nós a nos revestir com a verdade. Ajuda nós a nos revestir com a tua justiça. Ajuda nós a nos revestir, meu Pai, com o evangelho da paz. Ensina-nos, Deus, a crescer no poder do Espírito Santo. Ora, sambeira, la sambeira, la sambeira. Fortalece os teus filhos no escudo da fé. Meu Pai, que a tua palavra ela esteja bem manuseada em nossas mãos, porque a palavra não é instrumento de ataque para usar com o nosso próximo. A palavra é instrumento de ataque para usar contra Satanás. Em nome do Senhor Jesus, Satanás, sai da mente dessa mulher. Satanás, sai da mente desse homem. Satanás, sai da casa, sai dessa família. Satanás, sai desse casamento. Satanás, sai da vida do filho. Satanás, sai da mãe. Satanás, sai do pai. Satanás, pega tuas bagagens e sai em nome do Senhor Jesus. Presença e contra o teu poder.